Você falou de um negócio que a gente falou no início, daí a gente começou a falar de outras coisas, acabei esquecendo, que é o negócio do cuff. Vamos lá. Porque isso aparece muito, tá? Não é só para o pessoal da fono, não. Para Sim, físio porque também traz aparece. dúvida, Recomendações que eu dou pro fisioterapeuta, porque é aquela hora assim, meu paciente tá em desmame, será que eu posso deixar ele com o cuff desinsuflado? Aí eu falo assim, minha recomendação como fisioterapeuta é, chame a sua fono. Isso. Essa é sempre a minha recomendação. Isso. Porque eu falo para eles que a gente não consegue avaliar os impactos do que pode acontecer após desinsuflar esse cuff. Então, assim, eu consigo ver que ele broncoaspirou? Provavelmente, massivamente, sim. Sim. Medianamente, sim. Agora, silente, uma coisa menor, uma coisa mais atrasada, eu não vou conseguir identificar. Então, assim, eu não recomendo que os fisioterapeutas façam isso. Aí vem o cara e fala assim, mas no meu hospital não tem nem fono. Aí eu falo assim, poxa, chama um médico mais próximo dessa área, aí entra lá o otorrino, entra cabeça e pescoço, sei lá, pra ele te dar uma orientação, ou converse com uma amiga sua fono, pelo menos pra você ter uma orientação a respeito disso, porque não é só chegar e desinsuflar. Não. Né? Então, assim, que cuidados que a gente pode ter, mas não ensinando esse cara a fazer o errado. Sim. É assim, explicando por que a gente não deveria chegar a esse ponto de ter que fazer. Tá. A gente deveria contar com vocês. Exatamente. Então, vamos lá. O que o fonoaudiólogo, claro, a gente contribui com várias questões no traqueostomizado, não estou dizendo que é só o cuff. Não. Mas o cuff vem muito forte porque ele envolve a questão de aspiração de saliva. A primeira coisa é entender que mesmo com o cuff insuflado, o cara já aspirou. Né? Só o fato de já estar ali supra-cuff, eu já tenho uma saliva que foi aspirada. Claro que ele impede que aquilo desça de uma vez, né? Então, é protetivo, por mais que não seja 100%. Ele é protetivo de uma intercorrência aguda ali, uma coisa maior. Ok, beleza. Desinsuflar, ele vai ser sempre positivo. O que eu preciso fazer é ter uma contenção desse risco. Então, claro, se eu tenho o especialista que consegue identificar a deglutição, entender o quanto está sendo aspirado ou não, quanto dá para dar um passo a mais ou menos, é outro nível de intervenção. Mas, na sua sessão, eu tenho certeza que vai ser benéfico. Porque vocês aspiram depois, você não deixa esse paciente lá, né? Então, assim, a gente não pode ter medo da broncoaspiração de saliva da sessão. A gente tira ela. Ela não é tão problemática. A cronicidade, sim. Então, se for possível na sessão, claro, pensando nesse paciente que não está mais em ventilação, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é esse. Fisioterapeuta, sua preocupação com o cara em tráqueo é fazê-lo respirar sem a ajuda do ventilador. Isso. A partir daqui, você precisa dividir mais ainda essa responsabilidade. É isso. Então, assim, se for possível desinsuflar na sessão, aspira, desinsufla, aspira de novo. Eu gosto de desinsuflar aspirando. Isso. O que você acha? Eu acho ótimo, porque você tem toda a descida desse conteúdo que estava supra-cuff, por isso que hoje as aspirações supra-cuff são super benéficas. Você impede que esse conteúdo que está todo infectado chegue em uma via mais baixa, né? Então, sim. E aspirar no final. É complicado eu simplesmente responder assim, não, deixe e vai aumentando progressivamente, porque é aí que vem a tal da pressão subglótica. Porque assim, se eu desinsuflar e deixar, se ele for um grande aspirador, ele vai tendo o desconforto ali, você nem consegue fazer isso. O microaspirador, ele vai cronicamente, você pega essa alteração lá na frente, que é onde ele vai infectar. A diferença de, nessa hora, você ter uma válvula ou um êmbolo jogando esse ar para cima, dá a chance desse paciente se proteger. Então, por isso que eu falo, desinsuflar mais restabelecer esse ar é o que realmente vai trazer essa possibilidade. Então, se não existe o fonoaudiólogo, eu atenderia o físio com esse cuff desinsuflado. Vocês não precisam do fonoaudiólogo na hora da sessão para dizer se vai desinsuflar ou não, né? Senão eu tiro a autonomia de vocês também. Não adianta. É que eu gosto de ter a minha segurança respaldada, por isso que eu gosto. Sim, então assim, isso ok, sendo que você garanta a higiene brônquica no final da sua sessão. Isso é importante. Então, às vezes, com fonos mesmo, eles me questionam. Posso pôr sabor? Ele vai salivar muito. Eu falo, pode.
No final, você faz uma higiene brônquica desse paciente. Ele ficou a sessão toda recebendo uma intervenção de qualidade. O problema não é a sessão. É a cronicidade. Então, se somente na sessão de físios já puder desinsuflar, se houver permeabilidade, jogar esse ar para cima e permitir essa ressensibilização, não é um trabalho de deglutição, mas você está jogando o ar para cima. Uma coisa que me preocupa é o diâmetro da cânula e o quanto ela vai gerar uma suboclusão da via aérea, né? Então, cânulas muito calibrosas, a gente sabe que elas são muito importantes e boas para o suporte ventilatório, para a entrega do volume sem grandes resistências, mas na hora de desmamar, elas ocupam um espaço muito grande e gera uma resistência muito alta que pode ter uma influência direta nesse conforto. E pesa, tudo isso. Então, uma das minhas principais preocupações é o calibre da cânula, que para um objetivo pode ser muito bom, mas para outro pode ser uma pedra no sapato. Uma das minhas principais preocupações é o insuflar desse cuff. E aí, assim, eu não sei se isso pode, tá? É até uma pergunta mesmo, assim. É porque existe muito uma faixa, né, de pressão que é colocada nesse cuff, ok, precisa dessa faixa, mas é uma pressão individualizada. Não é? Deveria ser. Obrigada, Ive, certo? Deveria ser. Porque o padrão é meter 30 lá. Exato. Não, a recomendação é a menor possível para que não tenha escape. Então, mas o intervalo recomendado de normalidade 30, 20 a 30. Em uma senhorinha de 1,50 de altura com uma cânula 8. Numa criança de 3 meses. Exato, né? Então, assim, o quanto que deveria ser mais individualizado. E a gente, nós fonos, a gente não tem essa competência técnica, não é a nossa função de dizer quanto vai pôr, né? Porque isso tem a ver com ventilação, muito mais do que deglutição. Essa é uma questão. E aí, assim, às vezes eu chego em um paciente, principalmente home care, o cuff tá murcho. Nossa, aí? Eu reponho o quanto? E aí, minha dúvida é, eu não poderia ter no prontuário clínico desse paciente, de todos eles, quantos ml de ar ele precisa? Ou não pode isso? Não pode, não acaba com a minha vontade. Por Mas quê? eu vou te dar uma dica. Não, Posso falar da evidência? Eu faço você dá a dica? a MLT, Minimal Liquid, a MLT, ok, mas eu queria uma coisa mais rápida. Faz Por a que dica. não Aí eu falo da pode? seringa. Assim, dica, porque você está falando basicamente de home care. E aí a coisa aqui no home care eu não tenho um cufômetro, que seria o ideal para todo cenário. Hoje você tem dispositivos descartáveis. Sim, mas que chega até 30. Isso, mas ele chega até 30. Geralmente a gente precisa menos. É. Então eu posso deixar menos. E aí eu posso auscultar a cervical e ir insuflando. Que é o MLT, só que sabendo a pressão, porque o importante é a pressão, porque o volume ele pode gerar menos ou mais pressão, depende de quão grande é a traqueia e o cuff. Porque se é uma traqueia pequena, então, o mas cuff eu não com posso pouquinho ter volume. isso individual? Não? Eu achei que eu tinha achado uma solução. Pensa assim, ó. É que no mínimo você vai ter que Tava ter muito simples para ser verdade. Pensa assim, ó. Se a cânula ela é fina, o cuff vai ter precisar de um volume muito maior para gerar pressão. Sim. Até se a cânula é calibrosa, você vai precisar de menos para gerar pressão. Então, mas para esse paciente que... Gente, isso não estava combinado. Não mesmo, não mesmo. Para esse paciente que você precisou por 27... 27. Você sabe quantos ml de ar você pôs ou não? Depende Essa é a minha pergunta. da seringa, depende do tamanho, porque seringas de volumes diferentes geram pressões diferentes. Ok, mesmo com o mesmo volume, mas bem. como o diâmetro da seringa difere, depende da intensidade que você aplica. Então, existem alguns fatores não que é tornam... só volume. Tanto que existem estudos... Eu tentei, tá? Achar uma medida. Eu lembro Eu tentei! Mas sabe qual é o problema? Isso dá para chegar assim, por exemplo, eu sei que para esse paciente, para ele chegar perto de 20 centímetros de água, que é o que veda geralmente para ele precisa em torno de 10 ml de ar. Mas com uma seringa... Isso, vai ter que usar sempre a mesma seringa, tá? Só que tem um problema. O mesmo tipo de seringa, tá? Mesmo, você vai descartando, aí você vai pegando novos. Isso que ele quer dizer, não, eu sei que é o que você disse, mas só pelo nível de interpretação da biossegurança da galera. Só que aí tem um problema, que tem uma variável que pode mudar e a gente não sabe, que é a traqueia. Porque essa traqueia pode, por exemplo, inflamar e ficar
menos Sim, calibrosa, verdade, e com o mesmo é volume verdade, de ar eu vou gerar verdade. mais Sim, pressão. sim, sim. Por isso que é interessante sempre saber a pressão. Então, por exemplo, no hospital, isso é super comum. Por exemplo, em criança, pô, a traqueia que ainda é menos cartilaginosa, tal, ela fica edemaciada, e você vê que com o tempo você vai mantendo o cuff, daqui a pouco começa a ter escape. Você tem que ir lá e de Porque ela novo. vai... Porque Sim, ela cede, então sim. é mais dinâmico. No Ok. domiciliar tende a ser menos, mas pode acontecer. Vamos de MLT mesmo. Os estudos que utilizaram a percepção dos profissionais baseado na utilização de seringa, então utilizava a seringa, avaliava-se pelo balonete externo. Ah, eu acho Então, aí aperta o externo. Aí eu quero ter um filho. Não, não precisa nem apertar. Eu quero morrer. Baseado na percepção do tato do balonete externo, porque quando você aperta, você empurra pra dentro e insufla mais. Mas esses estudos mostram que são raríssimos os profissionais que conseguiram acertar. É E assim, às superdimensionado. vezes eles acertaram, tipo, na cagada ainda, tá ligado? Porque não ficou pedindo pro profissional fazer 20 vezes pra ver se ele acertou a maior parte. Entendi. Você sabe o que eu faço? Eu faço um teste, principalmente com os residentes da medicina e da físio. Eu falo pra eles, olha pra esse cuff, toca, não aperta, e me fala se você acha que tá bom ou se tá ruim. E geralmente eles acham que tá ruim, sabe por quê? Porque o cuff normalmente ele tem que parecer, quando você toca nele, parece que ele tá murcho. E eles acham que tem que estar durinho. E se o cuff, se o balão externo Tá tiver louco. durinho, é porque lá dentro tá Torando. E é. eles erram muito. Eles sempre acham que tem que pôr mais. Eu falo, ó, agora eu vou botar Tá. aqui o cufômetro pra você ver. Ó. Aí ele olha, nossa, mas tá bom. Entendeu? Pois É isso que eu tô te ensinando. Posso puxar um detalhezinho final? Pode. A válvula do balonete externo tem uma mola para justamente vedar e evitar o escape da pressão que está dentro do balonete. Quando a gente utiliza seringa, principalmente seringas de ponta longa, a galera enterra Esgarça. até escutar o... Entendi. E isso deforma a mola Tá. e promove microescapes. E aí o pessoal fala assim, ai, o cuff tá furado. A maioria dos escapes de cuff, que a equipe acha que o cuff tá furado, vem de válvula externa deformada. Deformada por excesso de força na hora da introdução da seringa. Nem deveria ser a seringa, né? Mas a pessoa, ela não tem o hábito só de encaixar a ponta, ela quer ter certeza de que o ar vai entrar no mais fundo âmago do cuff, entendeu? E isso acaba danificando o equipamento. Então, eu já vi inúmeras vezes, pô, tá desinflando. Eu pegava uma tampinha de torneirinha, eu batia ali, prendia e parava de vazar. Falei, ó, tá vendo, gente? O escape tá aqui, ó. Tá? Gente, pra furar um cuff, vocês já pegaram o material do cuff? Porra, tem que ter um espinho na traqueia do paciente, velho. Eu já vi um profissional furar o cuff porque tava tentando passar um central, furou a traqueia e o cuff. Mas, porra, que mão desgraçada também, brother. Eu vi isso acontecer. Pesada, mão Mão pesada? Porra. Mas assim, isso. Agora, o cuff furar. Ou é porque você Geralmente colocou... é na passagem que É a passa válvula. pelo dente, e aí então já na intubação, ou é a linha, né? Quando você vai testar o cuff, você entuxa o máximo, aperta e ele não rompe. E a literatura diz que não é pra testar pôr no ar, não, tá? Eu tô falando que era o que tava que fazia na época. E, cara, não vai. O cuff, ele já foi testado na sua fabricação. Beleza? Ele já passou por um processo de Mas qualidade. todo mundo testa. Eu já tentei. Eu tô ligado. Não dá certo essa. Não, mas são discussões importantes que a gente precisa ter, que são Sim. discussões técnicas relacionadas ao produto. E te respondendo, desinsufle na sessão. E traga uma higiene brônquica no final. Isso já traz um ganho violento. Tem um negócio que fisioterapeuta não sabe, é que existe propriocepção na via aérea. Sim, E é super... Quem que traz a propriocepção? É a O ar. passagem do ar. Olha exatamente. que loucura. O né? ar tem que subir para esse espaço morto, senão não vai. Senão essa prega nem fecha. Eu imaginei a traqueia Pra no uma pé só em resistência cima da boa. medball, assim. Desculpa. Eu fui muito É que fisioterapeuta propriocepção para agora. fisioterapeuta é isso. É alguém em cima de um pé só em algum lugar. Numa plataforma instável, assim, ó. E mais uma coisa sobre o cuff, já que a gente falou sobre cuff. Como é uma mola, toda vez que você encaixa algo, seja a seringa ou seja o cufômetro, ele perde ar. Esse pequeno tempo entre você encaixar e vedar, ele perde geralmente em torno de 6 de pressão. Ah, tá vendo? E não é para colocar 6 a Eu mais. tinha uma esperança Porque é só na do medida. volume, eu tinha uma esperança, eu falava assim, acho que dá. Tem uma solução para isso. Tem os cuffs de alto volume.
e baixa pressão, que é aquele que tem duas... Que o Que cuff vai, de vai, fora vai, são vai, duas vai, bolonas. sim. Que você vai até a de dentro encostar na de fora. A gente usava muito essas tracas lá no servidor. Eu não tenho experiência Na clínica domiciliar, com você vai elas. ver isso aí. É uma opção para quem não tem. Porque Ah, tá. e É sabe, porque o grande problema é lá, é no domicílio, não é na Não, UTI. não. E sabe qual que era Não. E sabe qual É que nos era o- dois. É nos dois, mas É no nos dois. domicílio eu tô sozinha. E sabe qual que era o erro que a gente via? As pessoas queriam medir pressão de cuff no cuff de alto volume. Não se mede pressão no cuff de alto volume. Você só insufla até encostar, encostou, Fechou. acabou. O hospital fala que cafômetro é caro. Cafômetro é caro, não dá pra comprar cafômetro, não. Ó, meu hospital do SUS tem um por leito, tá? Não, peraí. É possível. Eu tô falando que tem hospital que fala que cafômetro é caro. Gasta uma bica de antibiótico Uma pra PAV que o tratar paciente PAV. faz, você Um compra 10 cafômetro é com fome. 2.500, 3.000 reais, Por isso que porra. uma intervenção precoce em disfagia, o cara não aspira, ele vai ter alta. Ah, ele sai do interal primeiro, os gastos com essa dieta. Acabou aí a história. Pois Os é. gastos com a dieta é interal. Cafômetro não é caro, você que é ruim de matemática. É isso, Exato. pô. Administradores hospitalares. É isso. Deixa a gente contar uma coisa.